Boa noite, família Amor Exigente. Que bom estar aqui com vocês novamente, né? Então, como vai você, Juliana? Cada vez melhor. Que dia é hoje, Su? É o primeiro dia da minha nova vida. Por que, Tânia, que é o primeiro dia da sua nova vida? Opa, hoje é o primeiro dia, porque ontem eu não posso mais mudar. O que aconteceu, já aconteceu. O amanhã ainda não chegou. Eu tenho que viver o hoje cada vez melhor para que o meu amanhã seja também cada vez melhor. Não é isso, Yara? Tá povo afiado, hein? Eu me chamo Yaren, sou coordenadora de grupo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que honra e que prazer estar aqui com as minhas parceiras novamente para esse bate-papo gostoso com a nossa querida Juliana. Vamos estar aqui, aprendendo mais com vocês, né? A gente aprende cada vez mais, um pouquinho com cada participante que vem aqui, cada convidado que aceita nosso convite com tanto carinho, né? Para poder passar essas informações para cada família que acompanha a gente. Então, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do nosso grupo do WhatsApp, e a gente mantém um grupo que somente administradores conversam para poder estar passando informações para vocês de reuniões diariamente. Então, todos os dias a gente coloca lá todas as reuniões que estão tendo, junto com lives, os vídeos que a gente vai encontrando de mais informações, né, para poder estar acrescentando também na vida de vocês. E a nossa página do Facebook e do YouTube ficam gravadas todas as nossas lives. Nós já estamos aí com um número bom de lives toda semana. Então, eu quero agradecer a vocês, porque se não fossem vocês, a gente não estaria dando continuidade a esse programa que faz tão bem para a gente, né? Então, no Instagram, a gente vai colocando lá para vocês também alguns avisos. Então, eu gostaria que vocês estivessem ajudando a gente a engajar essas páginas, compartilhando, se inscrevendo, né, passando para outras famílias, para que isso chegue na casa de outras pessoas também, e a gente possa também estar propagando tudo isso. Né, Tânia? Isso aí. Muito bem. Nossa, a nossa garota propaganda está cada vez melhor também, não é? Hoje é um grande prazer, mais uma vez, estar aqui, né? Eu sou Tânia Cunha, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje nós estamos recebendo a Juliana, que tão gentilmente aceitou o nosso convite. E ela vai falar sobre um tema hoje muito importante, que é a ajuda familiar na prevenção às recaídas. Porque nós sabemos que, infelizmente, a recaída, após um período de sobriedade, é uma ocorrência comum, né? Infelizmente. Mas existem sinais de aviso nessa recaída, porque aproximadamente metade de todos os adictos em recuperação experimenta um momento temporário de fraqueza, e isso resulta no uso novamente de drogas, né, do álcool, e conhecer algumas dessas bandeiras vermelhas pode ajudar a evitar isso. E a família é um fator muito importante para isso. Não é, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. Prazer estar aqui hoje recebendo a Juliana. Eu sou Suzana, coordenadora de grupo de família, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Juliana Cristiane Zebordi, psicóloga, especialista em saúde mental, com ênfase em dependência química pela Atualize, São Paulo, e aprimoramento, pela Unifesp. Membro associada da ABAD, Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Prazer recebê-la e, com certeza, vamos aprender muito com você. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço o carinho, agradeço o convite, né? Como eu falei para vocês, eu sou super fã do Amor Exigente, do trabalho do Amor Exigente. Então, para mim, está sendo uma honra mesmo estar aqui.
Que bom. Então, a gente até tem, assim, algumas perguntas, alguns desafios, né? Porque são tantas coisas que a gente gostaria de saber, né? E não sei se a Yaren falou que, às vezes, tem pessoas que têm interesse em fazer algumas perguntas, aí pelo Face fica aberta perguntas, não perguntas pessoais, e sim perguntas para esclarecimentos, ok? Então, vou fazer a primeira pergunta para você, Juliana. Tá. O que fazer diante de um quadro de fissura? É uma pergunta muito importante, porque as famílias ficam muito perdidas mesmo, né? É difícil estar com alguém que está, né, numa situação de fissura. O ideal a primeira coisa, é manter a calma. Eu digo isso porque, às vezes, até algumas pessoas com dependência química desejam pedir ajuda para a família e não fazem no momento de fissura, porque sabe que a família vai se desesperar, vai ficar assustada, já acha que, né, vai usar drogas. Então, a manter a calma é uma coisa importante, até para a pessoa com dependência química poder se sentir à vontade para pedir ajuda, né? Então, às vezes eu percebo que isso acontece muito. Não pede ajuda na hora da fissura, porque sabe como a família vai ficar, né? O que é importante? A técnica de distração de pensamentos, assim, usada, né, na abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma das mais eficazes. Então, nessa hora, é ajudar o paciente, né, a pessoa com dependência química, a pensar, porque a fissura, ela traz muito da confusão nos pensamentos. Então, ajudar ela a lembrar dos prejuízos, o que fez ela querer a recuperação rápido, nada muito estendido, né? E ajudá-la também a lembrar que a fissura passa. Isso é uma coisa que, às vezes, a pessoa ali com a fissura, parece que ela esquece que isso vai acontecer, né? Parece que se ela não usar, ela vai morrer, e não. Então, a fissura costuma durar de 5 a 15 minutos. Se mudar os pensamentos, se tiver uma outra atividade, se ela desfocar disso, é 5 minutos. E não é um tempo longo. Então, isso ajuda muito, né, até o próprio dependente químico a se acalmar e pensar, bom, 5 minutos dá, né, para aguentar. E ajuda ele a pensar em outras coisas. Então, vai lavar uma louça junto, vai assistir um vídeo, ajuda ele a ter ideias do que fazer. Oi. E quando acontece essa fissura e ele se isola, como que a gente age? Então, normalmente esse isolamento acontece quando a família não dá conta, né? Agora, depende também do querer dele. Aí sempre a gente vai cair nisso, né? Se ele está, de fato, em recuperação, querendo, né, de fato, ficar em sobriedade, há uma chance grande dele pedir ajuda. É lógico que essa abertura, ela acontece no dia a dia, né? Não é só naquele momento. Então, de repente, até a família poder, por exemplo, hoje, né, depois falar, olha, se acontecer alguma situação de fissura, você pode vir falar comigo, né, de dar essa abertura e de que, ó, eu tô aqui, eu vou te ajudar a passar por ela, né, até dele saber que isso pode ser feito. O isolamento normalmente acontece ou porque ele não quer, porque ele está ali planejando já o uso, né, e enfim, aí vai depender da decisão dele, ou, né, porque ele acha que a família vai se desestruturar. Isso acontece bastante. Então, eu acho que essa abertura e ele saber que pode ter uma chance, né, de pedir essa ajuda. E aí é distrair, né? Se a fissura, dependendo do caso e do momento da recuperação, se ela acontecer 15 vezes por dia, 15 vezes por dia usar essa técnica, até que com o tempo aí, depende do caso, de até 3 meses, o organismo vai se acostumando sem a droga. Mas, Juliana, isso aí, então, essa ajuda familiar, como nós estamos falando, né, o próprio tema já está falando aqui, precisa haver muita honestidade, muito conhecimento da doença, né, por parte da família, né, e precisa haver essa honestidade, porque por muitas vezes, eu acredito que esse isolamento, como a Yaren falou,
seja porque ele não quer escutar, né? Para ficar falando na cabeça, quer dizer, eu vou ficar mais atormentado ainda, porque vai começar tudo de novo e coisa e tal, né? E entrar, Exatamente. então, naquela dinâmica que vai ser, então, mais prejudicial, né? Do que favorável, né? Mas como é que a família pode, então, identificar se a recaída está prestes a acontecer? Se ele está querendo usar, se ele está se isolando, como é que ela pode reconhecer isso? Não é tão simples, porque o que eu vou falar pode ou não ser de uma fissura, né? Ou a fissura, na verdade, ela já começa às vezes antes, então não é só aquele desespero, né, daquele momento. Então ela pode começar já calmamente acontecendo e depois ela se transformar naquele desespero de uso, né? Mas basicamente são as mudanças de comportamento e de humor. Então, você começa a perceber, claro, assim, quem convive já começa a perceber a mudança de comportamento, né? Se está em tratamento, já começa a desleixar no tratamento, né? Como grupos ou terapias, começa a desleixar em higiene, desleixar em trabalho, enfim, dorme mais, dorme menos, então alguns comportamentos e o humor, que o principal é a irritação, né? É como se fosse uma frustração do corpo e da mente não poder usar. Então, a irritação, a ansiedade, a euforia, né? Euforia também, a negação de falar da doença, né? Frases de permissão de uso, de minimizar, né, o álcool, por exemplo. O problema que eu vejo maior é assim, a família acaba percebendo, né, a pessoa com dependência química que não, ou pelo menos finge que não, né, e aí, assim, fazer uma pontuação é até válida. Então, olha, você está diferente, né, acho que seria legal você ficar de olho nisso, um toque, né. E aí vai depender da abertura e da própria honestidade, né? Se a pessoa vai dar conta de prestar atenção nesses sinais, porque quando eles estão maduros para a recuperação, fica atento, né? Aí pede ajuda, fala disso, e aí alivia esses sintomas e acalma. Mas aí eu acho que volta até nisso que você falou, né, Tânia? Ah, você já está começando, você já está, né? Tô vendo que vai. Então, realmente, o apoio familiar não dá para ser na base do julgamento, da ofensa, por mais que seja difícil, eu não acho simples, né, viver com uma pessoa com dependência química, mas a ideia sempre é dar esse apoio mesmo, né? Mas normalmente são sintomas comportamentais e de humor. Isso que você falou agora me remete a uma das recaídas do meu esposo, né? E lembro que aqui aconteceu a minha recaída primeiro e depois a dele, né? Eu comecei a ficar perguntando: você não vai tomar banho? Você não vai comer? Você não vai, não sei o quê, aquela coisa codependente mesmo, né? E ele se trabalhando, ele fazendo as coisas que ele estava ali já num processo, né? De fissura, e eu comecei a ficar perguntando. Então, quer dizer, a família ativa também isso, né? Ativa, acaba, infelizmente, acaba ativando, porque aí gera, né, toda uma raiva do controle, né, uma sensação de sufocamento. Já está, dependendo do caso, se ele está na negação dessa fissura que está acontecendo, né, já está difícil lidar com isso, né? E aí, ainda por cima, mais esse posicionamento agressivo, ofensivo, fica realmente difícil. O que eu acho que é o complicado é diferenciar quando é apenas e simplesmente uma oscilação de humor, né? Eu acho que isso que é difícil, por isso que é complicado já julgar, porque às vezes não é fissura, às vezes é uma oscilação comum, como todos nós temos, às vezes alguns comportamentos de cansaço, então negligencia um pouco alguma coisa ou outra, e a família já chega como se fosse a fissura, né? Então, assim, não é fácil distinguir também, não é tão simples. Então, por isso que o toque, né? Então, se está em tratamento, tô achando você um pouco irritado esses dias, será que não seria legal falar lá, né? Compartilhar,
Então, esse toque que eu acho que é mais um apoio, porque realmente já está pesado. E às vezes não é, né? Às vezes é apenas da pessoa mesmo, pela vivência dela, da vida dela. Ok, então. Então, gostaria de saber também, assim, sobre a diferença entre o lapso e a recaída. Qual é a diferença entre? Isso é bom, porque o lapso, ele funciona assim, a pessoa está lá em recuperação, né, em algum período bacana, eu digo assim, sei lá, está lá um mês, né, de recuperação. Então, ela está um período já com as atitudes de recuperação. E aí, por algum lapso mesmo, faz o consumo ali pontual, pouco, tudo é subjetivo, né, para dizer, mas vamos considerar algo aí, e volta para a recuperação. Então, foi aquela escorregada e volta a assumir as ações de recuperação, né? Foi ali um susto, passou. A recaída é retomar o padrão de uso. Então, se tinha um padrão diário, fica uma semana usando, opa, isso não é lapso, isso já foi uma recaída em si, né? Ou 2, 3 finais de semana. Então, aí sim, retomou o padrão que tinha, é recaída. É importante esse esclarecimento, por quê? Né? Porque já considerar o lapso como uma recaída pode também influenciar a recaída. Porque para quem tem a dependência química, o lapso ele já é assustador, principalmente se ele estiver, né, firme na recuperação. Já dá uma sensação de fraqueza, já dá uma sensação de que falhou, e aí ele ainda está lá se retomando desse lapso, foi ali um susto e já vem aquela também cobrança de você recaiu, porque não sei o quê, né? Ou já chamando aquilo de recaída, já anula o tempo que tá. Às vezes a pessoa está 2 anos e já joga fora esses 2 anos. Então, assim, o lapso, ele é um pequeno, né? Perto aí do grande, que seria, vamos imaginar, esses 2 anos, e então não dá para ser tão rígido, né? E aí a autoestima da pessoa também fica muito abalada. Então, se entender que lapso é uma escorregada e voltou para a recuperação, voltou para as atitudes, ok, vamos continuar. A recaída já não, né? E acontece também muito de manipulação, né? Eu vejo também às vezes acontecer que a pessoa com dependência química, foi um lapso, foi um lapso, todo dia está sendo um lapso. Então, para quem não tem o esclarecimento do que é a diferença, acaba falando, foi hoje, daqui uma semana foi de novo, daqui 3 dias foi outro lapso. Não, né? Aí já não aí já está retomando o padrão de uso. Eu acho que... Pode falar. Juliana, aproveitando esse gancho que você está falando desses lapsos e tal, eu vejo aqui porque muitas pessoas não conseguem diferenciar entre dependência química e drogas ilícitas com drogas lícitas, que é o álcool. Esse perfil é a mesma coisa, não é? Tanto para o alcoolista como para o dependente químico? O perfil de não distinguir, você está falando? Mas para a gente trabalhar com ou o alcoolista, que ele só usa álcool, né? Ou com aquele que é cruzado, ou com aquele que é só a droga ilícita. Para trabalhar com eles é a mesma coisa, o perfil é o mesmo? Do lapso, da recaída, você está falando? Ou de maneira geral? De maneira geral. Sim, é o mesmo. Porque, assim, a dependência química é química, né? Então, droga sendo lícita ou ilícita é a mesma coisa. Tá ali uma química alterando seu organismo. Porque ser lícito ou ilícito é político, né, social. É outra história. A doença em si, ela é doença. Então, no organismo, entrou química que alterou ali, né, o funcionamento, é uma droga. Então, realmente, não faz diferença nenhuma. O alcoolismo ou outras drogas, tudo dependência química, porque tudo é gerado pela compulsão. Então, é a compulsão do uso que gera, né, uma doença. Então, realmente, não tem diferença. E nem para lápis, nem para recaída daí. Sim. Porque muitas vezes
Muitas pessoas têm dificuldade de separar isso. E a gente vê, trabalhando tantos anos no amor exigente, a gente sabe que o perfil é o mesmo, mas você, Sim. né, como experiente que trabalha com isso, a sua fala é muito importante Entendi. para a gente, porque o álcool e outras drogas, né, eles alteram, né, a pessoa, mexe. Exatamente, sim. Infelizmente, há esse conceito, né, de que o fato da droga ser lícita, como tabaco, né, como se ela não houvesse prejuízo. E não, né? E eu gosto muito até de falar disso, porque acho importante as pessoas entenderem também a intenção da indústria do álcool, né, da indústria do tabaco, e agora uma possível indústria da maconha, aí, né, se houver liberação, infelizmente. Então, é importante entender essa jogada, né, em volta do dinheiro, da política, dos interesses ali que existem. E aí quem paga o pato é quem acha, né, quem se ilude com a informação distorcida de que o fato de ser lícito não vai causar problemas. Infelizmente, é assim que funciona. Ok, né? Obrigada. Imagina! Ótima pergunta. Tenho aqui a Marlene. Ela primeiro faz uma pergunta assim: se a recaída começa no comportamento, como o lapso pode ser um uso rápido? É que a recaída, né, pela psicologia, pelo menos, né, pela linha que eu trabalho, ela é retomada do padrão de uso, é o uso em si, né? Então, o que a gente chama, que antecede esses comportamentos, são sintomas, é como se fossem realmente os sinais de que o corpo e a mente está pedindo a substância. Então, o lapso, ele né, tem essa definição por ser um uso mesmo rápido e volta, e a recaída por retomar o padrão mesmo, né? Agora, quando se chama de recaída os sintomas, mais, eu acho que para ajudar nessa percepção mesmo, né, de quando que ela está começando, porque é como se você fosse tropeçando, tropeçando, até que chega uma hora que você cai, né? Então, pela psicologia... Então, a Ana Célia aqui perguntou, fez uma pergunta. E quando ele sai da clínica e já recai? Né? Qual é que é o procedimento? Bom, eu trabalhei 6 anos em clínica, né? E hoje eu estou só no consultório, mas eu vejo assim a fundamental importância de dar continuidade no tratamento depois da clínica, e aí seja, né, qual for a escolha, ou grupo, ou, né, terapia, medicação, né? Então, primeira coisa que eu acho importante, porque às vezes as recaídas depois da internação acontecem por falta do suporte de tratamento. Então, sai de um tratamento intensivo e às vezes ou não tem nada ou tem pouco. Aí eu acho que tem que dar uma olhada, né? Agora, se já recai, acho que existem vários fatores, né? Uma que pode ser que ele não quis durante a internação, né? Acho que a gente está bem acostumada com o processo, uma dinâmica, né, de manipulação, de mentira, às vezes foi internado porque a família quer que ele pare, ele de fato não quer. Eu acho que tem um momento onde cai a ficha, né? Onde a pessoa de fato quer a recuperação. Ou ela até quis, mas assim, há ainda uma imaturidade do que é a recuperação. A recuperação é mudar totalmente o estilo de vida. E nem sempre eles entendem isso claramente e dá conta, né, disso. Então, eu acho que existem esses fatores. Ou a pessoa realmente não deu conta, ou ela não quer, né, não quer parar. E precisa saber também se essa família, como foi o acolhimento dessa família, né, Juliana? Porque se ele entra num lar que tem a mesma tipo de comportamento, de atitudes, de dinâmica, que foi aquele lar que ele deixou antes de ir para um tratamento, né? A casa ficou do mesmo jeito, ele volta para a casa que tem a mesma dinâmica, isso também contribui, né, com essa recaída dele. Eu acredito nisso, que até uma das perguntas que nós temos aqui
seria essa, né? Como que a família pode, então, ajudar propriamente nesse tratamento, né? Frequentando grupos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, prevenção à recaída, né, é um conjunto de ações e envolve um conjunto de fatores. Então, a família tem uma participação, lógico, a maior parte dessa responsabilidade é de quem tem a dependência química. Agora, a família, ela precisa também se cuidar, isso é fundamental, né? Então, até em algum momento você disse a importância de entender, conhecer a dependência química, né? Eu entendo que seja importante as duas coisas, conhecer a fundo a dependência química e a codependência. Porque no meu olhar, né, eu acho quase impossível não desenvolver a codependência, porque ela é por amor, né, não é por mal, a gente quer proteger quem a gente ama, né, a gente, enfim, acaba aí tendo algumas ações na intenção de ajudar e acaba não ajudando. Então, eu acho que assim, quando a família ela tem clareza da sua codependência, possível codependência pelo menos, né? Aí ela olha para a dinâmica da família, da casa, aí ela entende o que precisa modificar para esse paciente voltar da internação, né? Então, realmente, se eu continuo com as mesmas ações, a chance é de eu alimentar a doença que já existe ali na relação e ele acabar recaindo também, isso com certeza. Mas conhecer a codependência, eu acredito ser fundamental. A fundo, né? Não é assim, só umas coisas, conhecer a fundo. Né? A Marlete, acho que ela mandou várias perguntas, eu vou deixar um pouquinho mais para frente no nosso bate-papo aqui, e vou fazer a da Márcia Helena. O fato de não conseguir deixar o tabaco tem maior chance de recair na droga? Então, poucos estudos dizem que sim, né? Mas a maior parte dos estudos dizem que não tem tanta influência. Por quê? O tabaco, ele não é uma substância assim, psicoativa, né, que altera a consciência da pessoa. Então, há uma chance menor dele chamar as outras substâncias. É diferente do álcool, por exemplo. O álcool, ele altera a consciência e aí o cérebro entende que qualquer droga que altere a consciência tem mais amiguinho ali, vamos chamar todo mundo, né? O tabaco já não, ele é mais pro físico, né? Então, assim, não tem uma grande influência. Eu costumo dizer, né, para quem está em recuperação, que já que você está adquirindo um estilo de vida mais saudável, vamos colocar o tabaco aí também, né, para sair aí de cena. Mas, assim, pelos estudos, não tem, assim, nada tão comprovado que faça uma grande influência por conta da alteração mesmo da consciência. Tanto que as comunidades terapêuticas, a maioria delas não tira o tabaco. Ele fica. Mas depois faz esse trabalho que você está falando. Já que você está fazendo uma mudança de vida, né? Então, agora vamos, né, trabalhar isso, mas um pouquinho mais para frente é feito. Assim, o que, pelo menos até, né, tudo que eu estudei até hoje, diz que a fissura do tabaco é a pior de todas, né? Tem aí estudos que eu já vi que diz que é pior que até do crack, inclusive. Então, eu também acho, assim, né, no meu olhar, que tirar tudo de uma vez, não é todo mundo que aguenta. Tem gente que aguenta, né? Tem pessoas que dão conta, às vezes administra ali com uma medicação e dá conta. Então, as comunidades, elas acabam, né, não tirando porque é muita abstinência de uma vez só. E aí também não é eficaz. E aí eu, pelo menos, quando eu estou, né, com o tratamento de algum paciente, né, ou que saiu da clínica, ou que começou, eu faço isso. Primeiro, as substâncias, né, que alteram a consciência, e depois a gente começa a falar do tabaco, começa a trazer informações. E aí eu digo, se você já conseguiu 3, consegue mais uma, né? Acho que é uma motivação aí também. Aqui em casa, nós estamos chegando a 4 anos que ele está limpo. O tabaco ainda não foi tirado, o cigarro ainda continua. E o duro do cigarro, né, é que ele não traz um prejuízo impactante rápido. Ele demora,
né? E às vezes nem traz, né? O que é famoso de câncer, doenças. Então, às vezes nem acontece. Então, assim, para a pessoa, ela se ilude muito com isso e acaba realmente mantendo o tabaco, né? Mas ela é altamente perigosa para o corpo, né? Muito perigosa para o corpo. Ô, Juliana, Mas é tem difícil. uma moça que está nos assistindo aqui, que é a Marlete, ela está mandando várias perguntas. Uhum. Está meio difícil de entender um pouco a linha de pensamento dela, mas uma coisa que ela perguntou aqui é quando o dependente químico está recaindo em comportamento, ele já está programando uma recaída? Eu acho que é isso que ela quer. Às vezes sim, às vezes não. Depende de cada caso. Se é uma pessoa que está firmemente e honestamente, né, envolvida com a recuperação, às vezes ele não percebe ou não entende que está sendo já um processo de recaída, né? E aí, por isso que um toque, uma ajuda, um apoio da família pode colaborar. E aí ele busca alguma fonte de ajuda, se está em tratamento ou não, ou fica mais esperto pelo menos, enfim, né? Agora, às vezes pode sim, né? Pode estar planejando. Eu sempre digo para os pacientes, até se vocês quiserem aproveitar a dica, né? A fissura em si, ela vai acontecer, né? A fissura em si, ela vai acontecer, e várias vezes, né? A fissura não, desculpa, os pensamentos. Então, pensar em droga, pensar em usar, lembranças de uso, inevitavelmente funciona dessa forma. Agora, se você perceber que você está caminhando para o planejamento, aí você já está, né? Então, você mesmo, ele mesmo tem que perceber, opa, já estou planejando como eu vou fazer isso. É sinal de fumaça, eu preciso pedir ajuda urgente, né? Mas aí vai depender da pessoa, né? A gente que está de fora não tem muito como saber o que está na mente dele. Então, pode ou não estar planejando já a recaída. Isso aí. Ela está perguntando uma porção de coisas aqui, né? Porque eu acredito que seja assim, por exemplo, comportamento, né? De manipulação, de mentira, porque isso também é uma coisa que fica arraigada, é difícil de você mudar isso, não é? Então, a família, quando vê que ele já está tentando manipular, começa a reconhecer, começa a ver essas mentiras, pequenas mentiras, né? Ela já julga que está tudo perdido. E aí já coloca, já faz um auê, já vira a casa do avesso, porque você já vai recair. Isso aí não funciona, né, Juliana? Pelo contrário, né? Isso aí é como a família está empurrando mais para o buraco, seria assim. E se, né, o familiar dependente estiver ainda muito imaturo, né, o que eu mais ouvi foi aí que eu usei. Né? Então, assim, aí eu trabalho. Bom, mas aí você foi imaturo, né? Você fez uma escolha que te prejudica para se vingar, né, da sua família. Mas da parte da família, exatamente. Então, fica uma crença, né, de que eu preciso mentir porque eu não dou conta, às vezes, de enfrentar algo da minha família. Então, se cada coisa que eu digo na minha família eu recebo crítica rígida, eu recebo algo negativo, você não vai conseguir, não, deixa que eu faço, né, invalidação, enfim, né, se for uma dinâmica negativa, ele vai preferir mentir, né, ou manipular, mesmo sóbrio, mesmo em abstinência, para não enfrentar isso. Então, voltamos, né, realmente de novo na importância da família se tratar, da família também se cuidar para que essa dinâmica pare, diminua até o ponto de realmente ter uma dinâmica mais saudável, né? Eu vejo o problema maior na família é a negação da codependência. Eu acho que esse é o maior problema que existe. Então, eu olhar só para o dependente químico, eu não vou garantir a recuperação dele, né? Então, se eu olhar, ele vai recair, eu não vou controlar ele. Ele está dando sintomas. Será que ele está planejando? E eu, né? Como que eu estou me cuidando, né? Como que, é que nem ixi, eu sou ruim do nome,
a esposa lá, A Yara, a Yara, a Yara. falou assim, eu recaí antes, né? Então, essa consciência que ajuda muito, né? Eu acho que, assim, para a Marinette, eu acho que seria, de repente, assim, ela está se olhando também, né? Será que ela está fazendo isso? Porque ela está numa angústia do outro, ela está, talvez, depositando muito nisso, né? E assim, tá, e se ele recair, o que que eu vou fazer comigo? Né? Como que eu vou me cuidar? É difícil, não acho simples assim, né? Mas é o caminho. Eu preciso me cuidar, porque se ele resolve recair, né? Eu vou ficar vivendo essa doença até quando? Então, eu acho que é um caminho aí que mais ajuda. Eu acredito que também essa pergunta, você até acho que respondeu até algum No pouco meio. dela. Acredito eu, né? Porque a pergunta é o seguinte: ficar monitorando o dinheiro, né, do seu desafio lá, do familiar, é uma forma de prevenção? Quer dizer, não é só ficar monitorando o dinheiro, a gente vai monitorar tudo, né? O dinheiro, como que sai, como que chega, se falou alto, falou baixo, toda essa visão do codependente. Porque o codependente vive tudo isso. Né? No começo de uma recuperação, sim, ajuda muito. Então, por exemplo, quando chega alguém para mim, não passou pela internação, mas mesmo quando sai de internação, né? Então, ele está começando a recuperação aqui fora, está retomando as coisas dele, aí eu até oriento, né? Às vezes alguém de confiança, ajudá-lo nessa parte, até ele se reestruturar. Por quê? Porque o dinheiro, principalmente, acho que por isso a pergunta, né? Ele traz uma lembrança assim rápida do uso de drogas, enfim. Então, passar esse período de aprender a viver de novo sem drogas, né? E não ter o contato com o dinheiro, não ter locais de perigo, né? Tudo isso que a gente já sabe, ajuda, contribui no começo. O problema que eu vejo, né? Isso que você falou agora, é que assim, já tem um ano, né? A pessoa está lá bem há um ano e o codependente continua querendo cuidar do dinheiro, querendo cuidar de onde vai, para onde veio. Então, aí é um problema, né? Então, realmente, tem algumas dinâmicas que até a pessoa fica em recuperação, mas a dinâmica continua doentia, né? Continua ali dele como um coitado, né? Que não consegue fazer nada sozinho e ele acredita às vezes nisso. A família também vive feliz, mas está doentio, né? Ele não dá conta da própria vida dele. Então, aí depende da fase, né? Depende de cada caso. Tem caso que não tem necessidade, né, da família fazer isso, ele mesmo dá conta. Acontece, mas raro, mas acontece. Então, aí depende também de cada caso, né? Só tem que saber esse time de parar, em que momento isso acaba, né? Mas quando essa pessoa, né, que está em recuperação, ou está participando de grupo de apoio, ou, né, fazendo uma terapia, né, ele vai entender um pouco isso, pelo menos no começo, porque ele também tem que resgatar aquela confiança que perderam nele. Então, eu resgato, tem esse tempo Sim, de resgate. Por isso que a família tem que se tratar. A família é muito importante nessa dinâmica de recuperação. Né? Não adianta só ele estar fazendo isso, ou ele está indo no psiquiatra, ou está indo no psicólogo, ou está internado numa comunidade terapêutica. A família, paralelo, também tem que se tratar e conhecer. A fundo. Conhecer. Na pergunta de o que seria a ajuda familiar na prevenção à recaída, né? A gente tinha essa pergunta, então já entra nesse tema, porque aqui em casa demorei para entender que a dependência química e a codependência, elas não têm cura. Eu demorei para entender isso. Então, eu acho que isso acontece em vários lares, né? Assim, a codependência, na verdade, né, ela é um termo usado, né, tem dependência química. Hoje já não existe mais esses dois nomes, né, pelos manuais de doenças. É dependência emocional, né, a codependência e o transtorno por uso de substância, dependência química. Então, assim, se a gente pegar o nome dependência emocional,
né? Eu consigo até entender melhor onde que eu estou emocionalmente dependente daquela pessoa. E aí eu preciso entender que sou eu e que isso interfere, né? Isso atrapalha. Isso, e não é só atrapalhar a pessoa em recuperação, me atrapalha, né? Atrapalha a minha vida, a minha qualidade de vida, né? E aí a gente tem uma tendência a olhar no outro e não olhar para nós. Então, isso que você consegue hoje fazer, né, é muito saudável. Mesmo que não tenha uma certa cura, né, tem a consciência. É igual a dependência química, não tem cura, mas se a pessoa tem a consciência, ajuda muito, né? Então, por isso realmente a gente volta sempre nisso, né? De conhecer a codependência, e quando eu digo a fundo, é conhecer a codependência em mim. Como que ela é em mim, né? Juliana, a gente vê que existe, então, o resgate do seu autocontrole. Quer dizer, quando eu reconheço a minha codependência, a gente ouve muito nos grupos, falando, olha, eu descobri que eu sou codependente do meu marido, depois eu fui codependente dos meus pais, depois eu fui codependente dos meus filhos, agora eu sou codependente dos meus netos. Quer dizer, ela dá um nome, mas, na verdade, você codependente é com todo mundo, é em toda situação. Não é? Você sempre coloca o outro na frente, você enxerga o outro e não se enxerga. Então, quando você tem essa consciência, como você acabou de falar aí para a Yaren, é o resgate do meu autocontrole. Então, pera lá, eu vou até aqui só, não vou além disso. Né? Porque eu invado a vida das pessoas. Né? E o dependente químico, ou aquele que tem um transtorno por uso de substâncias, reconhecendo que ele tem essa fragilidade, né? E falou, não, pera lá, eu não posso ir mais para frente, né? Eu não devo fazer isso, não devo fazer aquilo porque eu posso me prejudicar, né? Seria isso. Então, a família, o que ela não deve fazer para ela poder ajudar, que nós falamos aqui o que a família deve fazer, e o que ela não deve fazer para ajudar nessas recaídas. Não conhecer a codependência. Porque tudo se resume nas características da codependência, né? Então, se ela não faz isso, ela, né, não pode não fazer isso. É tudo estranho de dizer, mas quando ela não conhece, ela não ajuda, né? E eu acho que assim, sabe, a possibilidade de ter a codependência e disso ser também minha fraqueza, né? Nós não somos perfeitos. Então, se eu percebo em que atitudes eu estou falhando, entre aspas, né? Aí que eu posso modificar isso. Então, se eu não faço isso, eu mantenho, né? Eu vou mantendo a dinâmica mais doentia e aí eu estou atrapalhando, e não só o outro como a mim, né? Porque a hora que eu sou codependente de um monte de pessoas, opa, com certeza tem um sofrimento aí, né? Então, e assim, o problema eu acho que maior, né? O medo maior é de perceber e aceitar as imperfeições humanas. Então, eu acho que se a pessoa com codependência, que tiver com dificuldade de olhar para isso, né? Assim, qual é o problema de ter uma imperfeição? Né? Você está se julgando, porque às vezes a pessoa mesmo está se julgando, né? Como fraca, como eu não sou doente, porque a palavra doente, né, pesa. Mas assim, doença é tudo aquilo que não é saudável. Então, se não está tendo um comportamento saudável, é doentio, mas não é que assim, nossa, você é um louco, né, sei lá, doença como um peso grande. Não, né? É um transtorno. A gente, na verdade, em psicologia, né, a própria dependência química, a gente chama de transtorno. O que é transtorno? Ali um conjunto de comportamentos que causam um transtorno, né, na dinâmica da pessoa. Então, a dependência emocional também é um transtorno. Tem lá um nome que agora eu não lembro, mas tem no CID-10, né? E é um transtorno, né? A gente não fala em reforma, desculpe o transtorno, né?
Se aceitar. Verdade. Muito bom isso, gostei. Vou começar a usar uma plaquinha, né? Então, começa que vai ajudar. Desculpe o transtorno, tá ótimo. Legal mesmo. O transtorno por uso de substância. É, muito bom. Ô, Juliana, cultivar a espiritualidade e incentivar a participação em grupos de apoio, né, ajuda? Muito, muito. Bom, agora eu volto também assim, é importante incentivar, mas ir também, né? Ah, sim. Igual, por exemplo, eu amo a dinâmica do amor exigente exatamente porque junta, né, a família com a pessoa que tem dependência química. Mas como eu acompanho muitas pessoas com dependência química, uma das coisas que gera até raiva, né? Poxa, né? Minha família fala que eu tenho que me cuidar, mas eles não vão. Às vezes ele descobre alguma coisa sobre dependência química e me fala, puxa, mas seria legal se minha família também soubesse isso. Então, sim, né, incentivar, principalmente naquela fase onde eles já acham que não precisam mais, né, já tô, né, em clínica fala muito, o chá de já tô bom, né, já tô bom, né, principalmente nessa fase, porque no começo nem é difícil, né, depois a manutenção que é pior. Mas é importante que a família também vá até para servir como um exemplo, né? Como, vamos todo mundo aí cuidar de si para a gente viver melhor. Então, eu apoio, eu acho que sim. A espiritualidade, ela assim, eu vejo a dependência química como uma doença complexa, então ela precisa, né, de vários pilares para sustentar uma recuperação. Então, o tratamento, né? Óbvio que no meu olhar a psicologia, né? A medicação, se necessário, o grupo, né? A espiritualidade, o lazer, o trabalho. Então, assim, tem uma rede aí de apoio que ajuda. E a espiritualidade é uma das fundamentais. A Ana Célia está perguntando. Só um minutinho antes da pergunta dela, Yara, só um minutinho. Yara, só um minutinho, para não sair da onde que ela estava falando, só um minutinho, para se fazer a pergunta da moça. Eu acho muito importante a família conhecer se o dependente ele participa de um grupo de narcóticos. A família tem que conhecer, tanto que existe umas reuniões abertas para a família poder participar. Isso a gente incentiva, né? Participa de um grupo de sobriedade do amor exigente, a família conhecer. Por quê? Porque na hora de conversar alguma coisa, existe um entrosamento naquela conversa. Certo? E... Era essa a pergunta. Fala. Ela respondeu? Você já respondeu a pergunta dela, né? Fala aí, Yaren. Qual que era? Então, se a família pode participar junto com um adicto de alguma reunião. Estão falando que eu já estou afiada? Vou contar uma coisa para vocês, assim. Meu pai, ele é falecido, né? Mas ele foi alcoolista há muitos anos mesmo. Mas depois ele teve a graça de entrar numa sala de AA e ele se recuperou. Ele foi e nunca mais ele recaiu. Ele nunca recaiu depois que ele entrou na sala do AA. Ele ia todo dia na reunião. Cansado que chegava, mas ele ia. E tem a literatura, certo? Do AA. Ele nunca leu a literatura. Mas a minha mãe não ia lá na reunião com ele, mas ela lia. Ela conhecia tudo. Ele trazia para ela. Quer dizer, tinha alguma conversa ali. Né? Eu ia lá no Ala não, né? Eu ia. Sim. E eu acho que é isso que é legal, né? A família também encontrar o seu jeito. E a família, eu digo todos, inclusive a pessoa com dependência química, né? De encontrar o seu jeito, de ir para a saúde, né? Da coisa funcionar legal, de ser alguma coisa amorosa. Então, é isso mesmo, cada uma tem até o seu estilo, né? Sim. De fazer isso. Mas sim, a informação é o que faz a diferença.
Como diz o tema, né? Ajuda familiar na prevenção às recaídas. Então, como é que eu quero ajudar o meu dependente químico, né? Como é que eu quero ajudar? Só pagando um tratamento? Só pagando o psiquiatra? Só pagando... Às vezes eu nem tenho condição para isso, né? Para isso existem também os grupos que são gratuitos, né? Existem os tratamentos pelas prefeituras aí, a pessoa tem que procurar, né? Tem que ir atrás, né, Juliana? Não pode simplesmente assistir e dizer, não, você é que tem o problema, é você que tem que se tratar. Né? Nós vemos muito isso. Próximo é muito fácil, né? Muito fácil. Eu gosto de usar alguns exemplos, assim, umas metáforas. Por exemplo, né? Se um familiar tem câncer, que também é uma doença grave, complexa, você vai levar ele no hospital, você vai acompanhar na quimioterapia, você vai ouvir o que o médico vai falar como familiar, né? Então, assim, você vai dar um suporte, você vai interagir de alguma forma, né? Enfim, tem pessoas que também estudam até para saber, enfim. Mas você conhece a doença para poder ajudar. E por que com dependência química não? Né? Eu tenho um filho com diabetes. Eu conheci uma pessoa que a filha tinha diabetes. Ela sabia tudo de diabetes, lógico, né? Até para poder controlar a insulina e tudo. Mas assim, né? Por que com dependência química não pode ser assim também? Né? Ela deve ser assim, porque é isso que vai realmente fazendo a engrenagem caminhar mais leve, né? Como você falou da diabetes, né? Uma pessoa, hoje temos condições para isso, de ter até receitas na internet, né? Sem uso de açúcar, vários tipos de adoçantes naturais, não naturais, coisa e tal. E aí você se interessa e vai fazer essa dinâmica na sua casa. Você não vai ter um doce que tem açúcar, você vai ter uma coisa diet, né? E aí a gente vê muito a resistência das famílias, principalmente no uso da bebida alcoólica, né? Que diz, não, quem tem problema é ele, não sou eu. Então, eu posso beber minha bebida. A gente tem muita resistência nos familiares que chegam a respeito disso, né? Eu não tenho problema com bebida, é ele que tem. E aí entra de novo nisso que eu acabei de falar, né? Se eu tendo algum familiar com algum outro problema de saúde, eu faço, né, coisas para colaborar, por que eu não vou fazer com dependência química, né? Existem, assim, pelo menos no meu repertório, né, alguns pacientes que dão conta. Quando a família é resistente, né, eu trabalho com ele, falo, o que você vai fazer com isso, então? Porque, enfim, né, a família não quer. Mas, se possível, sim, né? E eu já vi também casos de a família toda mudar, né? A estrutura do álcool, por exemplo, a crença do álcool, e assim, isso beneficiou muito mais familiares, porque tinha já aquela cultura, né, do álcool, nada podia ser feito sem o álcool, né, as festas e tudo, e aí começaram a ver que é até melhor sem ele, né, é melhor sem ele, né. Então, assim... É bem mais divertido, porque depois o que aconteceu, você conseguiu rir de tudo sem estar em função de uma outra coisa, né? Não tem a ressaca. No outro dia não tem ressaca, não tem a ressaca moral. É muito melhor. É uma descoberta, né? Principalmente nas festas infantis, né? A festa da criança, né? Claro. Mas isso é um aprendizado que depois que você participa de grupos, né, que você tem toda essa dinâmica, no começo muitas pessoas não entendem, mas depois aceita. As nossas festas de criança, assim, não tem bebida, né, Tânia? Com certeza, é isso. Porque, mas eu vejo que, assim, é engraçado você falando, por que a família não vai colaborar, né, com aquele que é dependente químico? Porque existe um preconceito. Ainda existe o preconceito com aquele que tem o transtorno sobre o uso de substâncias, e existe também um preconceito a respeito daquele que não usa o álcool. Olha só que não é um paradoxo. É aquele que usa e
aquele que não usa. E eu gosto de contar essa história, porque meu marido não gosta de beber, nunca gostou. E às vezes a gente ia ao clube, finais de semana, quando meus filhos eram pequenos, e era no clube da empresa. Aí todo mundo chegava e ia tomar uma cervejinha, uma coisa e tal. E aí existe aquele preconceito. Mas por que você não bebe, cara? Que problema que você tem? Você tem algum problema que você não bebe, né? Então ele ia lá, pegava uma Sprite, punha um limãozinho e sentava lá como se ele estivesse bebendo, para ninguém ficar incomodando ele, fazendo com que ele bebesse, né? Olha, então é um paradoxo, né? Ou aquele que usa muito ou aquele que não usa. Exatamente. Infelizmente, essa cultura do álcool é algo muito complicada, né? Muito complicada. E eu vejo também assim como algo que é muito irresponsável no meu olhar, né? De forma política. Porque, assim, se a gente for parar para olhar, achei que era alguma pergunta, se a gente for parar para olhar, né, o quanto que as mídias incentivam o consumo do álcool, né? Tudo, aparentemente, tem que ter o álcool. Então, quando a família ela faz essa descoberta, realmente essa sensação de, nossa, né, dá para viver sem o álcool na família, dá para viver sem a cultura do álcool, né? Porque quando tem álcool na festa de aniversário da criança, isso já é uma cultura. Isso já é algo meio que imposto e a gente nem percebe, não para nem para criticar, para pensar por quê, né? Não é um ambiente para isso. E a criança já cresce vendo também o álcool como algo natural nas comemorações. E esperemos, né, que aconteça como aconteceu com o tabaco, né? Que logo há uns anos atrás, né, era charmoso, né? Eu tenho fotos do meu pai com um cigarro na boca, assim, fazendo uma pose de galã, né? E tem até aquela famosa história do garoto propaganda do Marlboro, né? Que cigarrinho de chocolate. E que ele morreu de câncer, né? Então ficou uma coisa, né? Ficou aí onde foi feito todo um trabalho também de conscientização dos riscos do tabaco, né? Então esperemos que chegue no álcool, né, Juliana? Nossa. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Tomara, né? Tomara. Né, de ter nos rótulos, né, das latinhas. Se você beber. Vamos torcer para isso, não é? Mas eu não sei se vocês acompanham, porque como eu também olho para a prevenção, né? A indústria do tabaco, na verdade, agora está indo por outro caminho, né? Está indo pelo cigarro eletrônico, pelo narguilé. Verdade. Então, infelizmente, a política que eu digo assim, esse interesse, né, financeiro em cima da desgraça dos outros, né, tem que ficar atento, viu? Porque e o álcool vai ser a mesma coisa. Se for, tanto é que tem champanhe para criança, né? Tem. Então, assim, é tudo já, né, esquematizado. Visando lucro, né? Visando lucro, exatamente. Visando lucro, Vamos batalhar para isso, né, Juliana? Para isso acontecer, né? Vamos aí. Tem agora esses drinks, né, em festa, que diz que não é alcoólico, aí no fim você vai ver, já está com álcool tudo misturado, aí a pessoa já não sabe mais o que está fazendo da vida. Eu não entendi o começo. O que não é alcoólico? Agora tem esses drinks que são coloridos, que não é alcoólico. Que hora que você vê, tá todo mundo bêbado já, né? Mas incentiva o hábito, né? E do hábito, você acaba indo para o álcool. Então, eles são espertos demais. Acho que vamos usar com certeza. A reunião de hoje, com muita tristeza no meu coração, porque tem muita coisa para responder. Mas a gente tem a disciplina do Amor Exigente, que conta lá com a programação. Então, ela disse para a gente que tem que ser disciplinado. Então, começou terminar, o meu coração dói. Eu não gosto. É verdade, que pena. Mas foi muito rica as suas explanações aqui. Aprendemos muito com você. Teve muitos esclarecimentos para as pessoas que fizeram perguntas aqui, teve bastante. E gratidão por você ter aceito o nosso convite. Ficamos muito felizes com a sua presença.
Obrigada. Eu que agradeço, pode me chamar mais. Então, a Juliana trouxe aqui para a gente, né? Acrescentou muito conhecimento para as famílias que buscam isso, né? É o que a gente está tentando ser essa ponte. E quando a gente faz um convite para uma pessoa e ela aceita assim de coração aberto, colocar todos os seus conhecimentos, que é a profissão árdua, né? Que isso foi uma jornada de conhecimento, né? Você não aprendeu isso em 5 minutos e uma leitura num livro chegou aqui já apareceu. São anos de conhecimento, né? De dedicação. E a gente agradece mesmo de coração, Juliana, você ter aberto esse espaço para a gente, né? Para nós termos essa ponte para as pessoas que tanto sofrem, as famílias que tanto sofrem com esse transtorno. E eu gostei muito agora dessa sua sugestão, andar com uma plaquinha, ó, desculpe o transtorno, né? Que nós, enquanto familiares, também, né? Desculpe o transtorno aí, vamos trabalhar juntos, não é? Muito bom também. Gratidão, viu, Juliana? Imagina. Muita gratidão. Imagina, eu que agradeço, viu? Bom, eu, né, sou apaixonada, engraçado, né? Sou apaixonada por essa área. As pessoas estranham falar isso, mas eu gosto. Então, sempre que precisar e eu puder colaborar aí, estou à disposição. Obrigada, viu? A gente já fica grata por antecedência. Obrigada. Boa noite a todos.